Ministro, eu acredito na sua boa vontade, acredito na sua boa fé, na sua competência até, mas tenho uma enorme dúvida sobre a autonomia concreta que o senhor tem à frente do Ministério. É muito estranho, ministro. É muito estranho quando o ministro convoca, talvez, para, no momento, convida uma pesquisadora de altíssimo nível, que impressionou a todos nós aqui, para ocupar o cargo mais importante do Ministério da Saúde e talvez do Brasil nos dias de hoje, que é a coordenação de combate à pandemia. 15 dias depois, o senhor mesmo desconvida. É muito estranho, não é normal, não é usual. E vi palavras diferentes de Vossa Excelência sobre o assunto. Uma, se não me engano, na Câmara, em que o senhor disse que vive num regime presidencialista e que ela passou pelo crivo técnico, mas não passou no político. E o crivo político é do regime presidencialista. Isso não é assim, ministro. Não é assim. Um cargo dessa importância, deste momento, não é através de uma indicação política ou desindicação política que é tratado de maneira nenhuma. É preciso aquele que tem firmeza da sua autonomia defender o ponto de vista e dizer que não aceita nenhum tipo de interferência política numa solução deste problema e desta importância. Aqui já o senhor disse que foi a Vossa Excelência mesmo quem resolveu. Não foi a Presidência da República, não foi o Palácio do Planalto, foi Vossa Excelência. E disse que desistiu para harmonizar sobre diferenças médicas. Vossa Excelência, e já disse aqui com toda clareza, sabe que não existe diferenças médicas. A ciência é uma só. E o ponto de vista da doutora Luana é o mesmo que o senhor disse aqui. As diferenças médicas que existem em relação principalmente ao tal tratamento precoce, nós sabemos de onde vem. É a política. E nós sabemos que política é essa e de onde vem. Isso me deu uma grande decepção, não em relação a Vossa Excelência, mas em relação à autonomia, que eu já vinha, de uma maneira ou de outra, duvidando um pouco dessa autonomia. Depois vem a questão da Copa América, agora, que não tem nenhum sentido, ministro, se fazer uma Copa América em que outros países negaram. Por quê? Por que a Copa América no Brasil? Para o povo que está cansado com a pandemia se divertir um pouco com o futebol? Isso não é verdade. Não tem público. Ele vai assistir pela televisão. E vai assistir pela televisão, tanto pode ser aqui, quanto poderia ser na Argentina, no Chile, no Uruguai. Não tem nenhuma vantagem para a população brasileira. Mas tem vantagem. O senhor mesmo reconheceu aqui que tem risco. Justamente no momento em que eu tenho ouvido de todos os especialistas, e agora ouvi de Vossa Excelência mesmo dizer que no momento que a pressão sobre os hospitais públicos e privados já começa a aumentar, e todos os especialistas, especificamente de São Paulo, já estão garantindo que nós estamos, em 10 dias, vamos viver uma segunda onda violenta. Eu não sou médico, mas se eu fosse ministro da Saúde, eu diria, presidente, para que correr esse risco? Se não traz nenhuma vantagem, nem financeira, nem para a população, nem de divertimento, nem de poder desopilar um pouco. Para que correr esse risco? Tenho certeza que, se o senhor não disse, teve vontade de dizer. E o terceiro ponto, que reafirma essa minha pouca
crença na sua autonomia, é evidente, é clara, que é a questão do distanciamento social e do uso de máscara. Não é possível, ministro, não é possível que o Ministério da Saúde dê uma diretriz e o presidente da República não é uma pessoa física. O presidente da República é uma instituição que lidera e faz referência no país. Ele desorganiza e boicota as suas orientações quando no dia seguinte que o Vossa Excelência faz uma recomendação pelo distanciamento social e uso do máscara, ele faz o contrário, justamente o contrário. Ou seja, estimula a aglomeração, estimula não o uso de máscara e, consequentemente, estimula e provoca o aumento de casos e, por consequência, de óbitos. Vossa Excelência, tenho certeza que, por não ter essa autonomia, ainda não se indignou contra isso. A omissão é um erro, às vezes, mais grave do que uma ação errada, ministro. Então, não torço para que o senhor saia de maneira nenhuma, prefiro que fique, até porque seria um absurdo 5 ministros e o que vier também não vai ter autonomia, e o senhor, pelo menos, tem a boa vontade. Eu só queria que o senhor comentasse esses pontos que eu levantei. Muito obrigado. Senador, esses pontos que Vossa Excelência suscita, eu já os enfrentei aqui durante as perguntas que me foram dirigidas pelo senador Renan Calheiros, ponto a ponto, que eu mantenho o que eu já respondi ao senador Renan Calheiros. Essas questões atinentes às medidas não farmacológicas, a minha posição ela é clara, e temos dito isso de forma reiterada. O governo federal tem feito campanhas veiculando a importância das medidas não farmacológicas e todos devem ter o compromisso de aderir a essas medidas não farmacológicas. É importante, tão importante quanto as outras ações que nós aqui defendemos, a questão da vacina, a questão da testagem. Trabalhar nesses 3 pilares é fundamental: vacinação, medidas não farmacológicas e há um programa de testagem que nós pretendemos impulsionar fortemente já nesse segundo semestre. Ministro, pois não, senador? Eu estou tentando entrar, ministro, porque o senhor é um homem muito inteligente e consegue sair pela tangente das perguntas objetivas que são feitas. Na verdade, o senhor acaba falando de campanha, que tem feito campanha muito clara de farmacológicas, de medidas não farmacológicas. O senhor acha que uma campanha tem efeito quando o autor da campanha está fazendo o contrário pessoalmente, publicamente, diante da Câmara de milhões de brasileiros, que é o seu chefe, o seu líder? Existe isso, ministro? Não existe isso, ministro. Eu tenho certeza que o senhor sabe disso. Não pode, é um boicote à sua campanha que está sendo feito. O maior não é festa no bairro de São Paulo, de Fortaleza, de João Pessoa, que tenha provocado aglomeração. O maior provocador de aglomeração, que o senhor é contra, é o presidente da República do Brasil, seu chefe. Isso é um absurdo. E eu queria, evidente, que o senhor mostrasse pelo menos um pouco de indignação com isso. É um boicote à sua política. Senador, eu faço a minha parte. Não compete a mim julgar os atos do presidente da República. Ministro da Saúde. Não compete, senador. Compete, ministro, pelo amor de Deus. Então o senhor não é ministro da Saúde. Se alguém está provocando aglomeração, provocando aumento de casos e aumento de morte, o senhor disse que não tem nada a ver com isso, então o senhor não é ministro da Saúde. Eu não disse que não tenho nada a ver com isso. Eu disse que eu defendo as medidas não farmacológicas de forma reiterada, que o compromisso é individual, o benefício é de todos. Agora, eu sou o ministro da Saúde de um governo presidencialista. Não compete ao ministro da Saúde fazer juízo de valor acerca dos atos do presidente da República. Não é fazer juízo de valor, tomar atitudes claras. Eu tomo todas as atitudes, senador, que estão ao meu alcance.
fora do meu alcance, eu não tenho condição de fazer. É isso que eu peço a atenção dos senhores. Eu tenho trabalhado no Ministério da Saúde, eu elegi uma prioridade, vacinação da população brasileira. É por isso que eu defendo isso com tanto vigor. Há as dificuldades próprias e eu tenho que focar naquilo que eu acredito que é prioritário, vacinar a população brasileira. Essas outras coisas eu considero todas questões, embora relevantes, mas elas não são fundamentais para o enfrentamento da pandemia. Isso, pelo amor de Deus, qualquer especialista fala. Todos que a vacina sozinha não resolve, principalmente quando nós temos parcas vacinas, tem que ser em conjunto com afastamento social. Excelência, eu já me manifestei nesse sentido aqui. Não está se manifestando. Todas as minhas manifestações são nesse sentido. Todas. Desde o primeiro dia que eu assumi o Ministério. Ok, obrigado, presidente. Obrigado, senador.